Olá, vocês sabiam que a obesidade na menopausa pode levar a síndrome metabólica? Se você se interessa por esse assunto e quer saber um pouquinho mais, fica comigo até o final desse vídeo. A síndrome metabólica pode ser definida como um grupo de fatores de risco interrelacionados de origem metabólica que contribuem diretamente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo então uma importante causa de invalidez e morte. Essa síndrome pode aumentar a mortalidade por doença cardiovascular em até 2,5 vezes. Ela foi definida a primeira vez em 1988 e foi chamada então de síndrome X. Na atualidade, após a descoberta de novos fatores associados, fatores de risco, recebeu então o nome de síndrome metabólica. Dentre as doenças cardiovasculares decorrentes da síndrome metabólica, pode-se citar o diabetes tipo 2. Em 2016, 9,9% das mulheres declararam ter essa doença, contra 7,8% dos homens, mostrando então um aumento dessa patologia nas mulheres. Também isso vem acontecendo com o acidente vascular cerebral, o AVC, derrame. Em 2010 e 2015, a mortalidade entre homens e mulheres foi praticamente a mesma, de 50 mil, mas há uma tendência de aumento dessa doença nas mulheres. Dentre os fatores de risco associados a essa síndrome, podemos citar a obesidade, a hiperglicemia, que é o aumento da taxa de açúcar no sangue, a dislipidemia, são alterações nas frações do colesterol, e a hipertensão. De todos estes, a obesidade é o fator principal. Para se fazer o diagnóstico de síndrome metabólica, é necessária uma combinação de pelo menos 3 dos componentes citados nesse quadro. Glicemia acima de 100, ou seja, a taxa de açúcar no sangue elevada. O HDL colesterol, que é considerado colesterol bom, abaixo de 40 nos homens e abaixo de 50 nas mulheres. Os triglicérides acima de 150. Obesidade, com a medida da cintura abdominal acima de 102 para homens e acima de 88 para mulheres. E hipertensão, pressão arterial elevada, acima de 130 por 85. Sabe-se que o excesso de peso é o principal fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica. E como vimos, ela é comum na menopausa. Então terão síndrome metabólica 6,2% das mulheres com índice de massa corporal normal, é de 18,6 a 24,9. Terão síndrome metabólica 28,1% das mulheres com sobrepeso, e o índice de massa corporal é de 25 a 29,9. E terão síndrome metabólica 50% das mulheres obesas. Além disso, as mulheres sedentárias também têm 1,6 vezes mais risco do que aquelas que praticam atividade física. A circunferência abdominal é a medida recomendada para o diagnóstico de síndrome metabólica, por ser o índice antropométrico mais representativo da gordura intraabdominal, da gordura visceral, e de aferição mais simples e reprodutível. Recomenda-se para mulheres com circunferência de cintura abdominal acima de 88 centímetros, e alguns estudos dizem até que acima de 80 centímetros, deve haver uma monitorização mais frequente dos fatores de risco para doenças coronarianas. Para as mulheres em geral, o período de transição pela menopausa ou período pós-menopausa não aumenta significativamente o risco de doença cardiovascular. No entanto, na mulher menopausada, com sobrepeso ou obesa, essa transição pode ser catastrófica. Apesar disso, a mulher menopausada com índice de massa corporal dentro do ideal também não está isenta de ter essa síndrome. Ocorre que, à medida que envelhecem, as mulheres tendem a perder massa óssea e massa muscular, que são mais pesadas do que as gorduras. Isso decorre da falta de estrogênio, que faz com que a mulher ganhe massa gordurosa, principalmente na área abdominal, e perca massa magra. Então, mesmo que uma mulher de 55 anos tenha o mesmo índice de massa corporal que ela tinha aos 25 anos de idade,
A gordura agora vai ser responsável pela maior parte do peso. E essa gordura não é distribuída em seu corpo do mesmo jeito que era aos 25 anos, porque agora é gordura visceral, armazenada no abdômen, em oposição à gordura subcutânea. E a gordura visceral ela é mais arriscada a desenvolver síndrome metabólica do que a gordura subcutânea. Logo, uma mulher menopausada com índice de massa corporal dentro da normalidade pode ter uma quantidade de gordura acima do normal. A própria menopausa contribui muito para o aumento de ganho de peso corporal. A partir dos 40 anos, o nosso metabolismo basal cai muito. O que é o metabolismo basal? É a energia gasta para que o organismo exerça suas funções básicas. Então, a partir dessa idade, a taxa de metabolismo basal cai em torno de 2% por década. Então, se uma mulher acima de 40 anos continuar tendo os mesmos hábitos alimentares e fazendo a mesma atividade física que fazia aos 25 anos de idade, ainda assim ela vai ganhar 1 kg por ano. E, além disso, a mulher com essa idade, acima dos 40 anos, 50 anos, algumas já estão aposentadas, ficam mais em casa, têm maior acesso à alimentação. A maioria já não tem filhos pequenos, né? E então não tem aquela correria com as crianças. E tudo isso faz com que a mulher ganhe peso. Além disso, também, geralmente, a atividade física está diminuída. Outros fatores importantes para ficar de olho na balança após a menopausa são alguns fatores de risco, como a mulher na menopausa obesa, ela aumenta em até 58% de chance de ter câncer de mama. Além disso, os sintomas vasomotores da menopausa, como por exemplo o fogacho, está bastante aumentado nas mulheres obesas, porque a gordura funciona como um isolante térmico, então esse calor não se dissipa. Então, como a obesidade pode agir na síndrome metabólica? Então, tem importância não apenas a quantidade de gordura, mas também a localização dessa gordura. O acúmulo de gordura em abdômen, caracterizando a obesidade central, ou obesidade visceral, ou obesidade androide, está frequentemente associada ao diabetes mellitus tipo 2 e a outras anormalidades, tais como hipertensão, dislipidemia e doença cardiovascular aterosclerótica. Então, quando o excesso de gordura está localizado no abdômen, mais especificamente no território visceral, dá-se início então à resistência insulínica. Acredita-se que a resistência insulínica seja o elo de ligação entre todas essas entidades, as quais integram a síndrome metabólica. E quando ocorre a resistência insulínica? Bom, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas em resposta a uma grande quantidade de açúcar no sangue. Então, a função da insulina é colocar a glicose, que está ali no sangue, para dentro da célula. Então, quando tem glicose na corrente sanguínea, há a produção de insulina. A insulina dá uma ordem à célula para que ela coloque a glicose para dentro e utilize essa glicose como fonte de energia. Se ocorrer grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, há uma produção aumentada de insulina. Essa hiperinsulinemia pode levar a estados de resistência insulínica. Por quê? A grande quantidade de insulina faz com que a célula interprete como uma situação de estresse e não comece mais a obedecer os comandos da insulina. Então, há uma grande quantidade de glicose e um excesso de insulina no sangue. A princípio, a insulina ainda consegue fazer com que a célula obedeça ao seu comando, mas depois de uma certa persistência nessa situação, ocorre hiperinsulinemia, ou seja, um excesso de insulina, mas ela não consegue mais fazer com que a célula coloque essa glicose para dentro. Então, ocorre hiperinsulinemia e hiperglicemia, gerando então os estados de pré-diabetes e até mesmo de diabetes. Um aumento de peso de 5 a 8 quilos pode duplicar as chances de uma pessoa ter diabetes. Estudos mostram que 80% das pessoas diabéticas têm excesso de peso ou são obesas. E até se inventou uma palavra nova, que é a diabesidade, para chamar atenção então para essas duas importantes doenças, que são o diabetes e a obesidade. O diabetes tipo 2 é uma das principais causas de morte prematura, de derrame, infarto e cegueira. Outro fator associado à síndrome metabólica é a hipertensão arterial. Estudos mostram que em indivíduos hipertensos, 78% dos casos no sexo masculino
e 65% dos casos no sexo feminino podem ser diretamente atribuídos à obesidade. Estudos também mostram que o ganho de peso, mesmo que temporário, pode elevar a pressão arterial. E ao contrário, a redução de peso pode diminuir a pressão arterial, mesmo naqueles indivíduos que são normotensos, ou seja, que têm a pressão normal. O mecanismo pelo qual a obesidade pode levar à hipertensão arterial são vários. Os principais dele. O primeiro é uma hiperreatividade do sistema nervoso simpático. Isso ocorre pela ação da leptina, que é aquela adipocina produzida ali no tecido adiposo. Então, quando ocorre uma hiperativação do sistema nervoso simpático, ocorre a produção de adrenalina e noradrenalina. Qual a função principal delas? Tentar aumentar a pressão arterial, porque ela interpreta que o corpo está sob estresse. Então, ela faz uma vasoconstrição do vaso sanguíneo, fecha um pouco a luz do vaso sanguíneo e ocorre uma maior pressão ali de passagem do sangue, ocorre então hipertensão arterial. Outro mecanismo é através da hiperatividade do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ocorre uma produção aumentada de aldosterona. O que essa aldosterona faz? Provoca retenção hidrossalina. Vai provocar retenção de sal e retenção de água, aumentando então a pressão arterial. E o último fator associado à síndrome metabólica é a dislipidemia, que é alteração ali no metabolismo lipídico, alteração nas frações de colesterol. O que está realmente associado com a síndrome metabólica é a hipertrigliceridemia, que é o aumento dos triglicérides, e a diminuição do HDL, que é o colesterol bom. Então, o que ocorre na síndrome metabólica? Um excesso de triglicerídeos na corrente sanguínea, e isso traduz uma má alimentação, porque a maior parte dos triglicerídeos são através da ingesta alimentar de carboidratos e gorduras saturadas. Esses triglicerídeos na corrente sanguínea podem formar placas de ateroma, levando à aterosclerose. Também ocorre na síndrome metabólica um aumento do LDL, que é o chamado colesterol ruim, que na verdade é uma lipoproteína transportadora de lipídios. Esse LDL, também na corrente sanguínea, pode formar placas de ateroma. O HDL, que é chamado colesterol bom, que na verdade é uma lipoproteína que transporta lipídios dos vasos sanguíneos para o fígado, eles estão diminuídos na síndrome metabólica. E, na verdade, ele tem uma função protetora ali no vaso sanguíneo. Então, aqui nós vemos depósito de lípidos nas paredes dos vasos sanguíneos, formando as placas de ateroma e diminuindo a circulação sanguínea, quase obstruindo a luz do vaso. A própria insulina ela é considerada aterogênica, porque ela estimula essa musculatura lisa aqui a se desenvolver e a síntese também de lípidos nessa região, provocando então placas de ateromas. Então nós vimos que os fatores de risco associados à síndrome metabólica elevam muito a chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E também a síndrome metabólica, a maioria das vezes ela não dá sintomas. Então se você for obesa e estiver no período perimenopausa ou no pós-menopausa, o ideal é que se procure um médico para se fazer um diagnóstico precoce. O tratamento é feito através de abordagem não terapêutica e abordagem medicamentosa, a qual deve ser instituída logicamente por um médico. Mas o que se pode fazer quanto à abordagem não terapêutica? O que se pode fazer para melhorar essa síndrome ou não desenvolvê-la? A recomendação é que o alvo principal do tratamento seja o combate à obesidade. A redução de peso já melhora o perfil lipídico, melhora a sensibilidade à insulina, já reduz pressão arterial. Então, é o primeiro ponto que deve ser combatido. Deve-se, então, adotar uma dieta balanceada, que deve ser individualizada para a necessidade de cada paciente. O ideal é que seja dieta rica em fibras, pobre em gorduras saturadas e gorduras trans e com reduzida quantidade de açúcares simples. O ideal é que se tenha uma redução de peso pelo menos de 5 a 10%. Isso já está associado a melhoria nos níveis de pressão arterial e de controle metabólico. Deve-se melhorar os hábitos de vida, diminuindo o tempo de lazer passivo, como ficar muito tempo em frente à televisão, em frente ao computador, com jogos eletrônicos e estimular a atividade física.
Deve ser no mínimo 30 a 40 minutos por dia de exercícios moderados, tanto aeróbicos quanto exercícios de fortalecimento muscular. Lembrando que na menopausa a perda de massa magra, né? Então é importante também exercícios de fortalecimento. Devem-se adotar práticas de gerenciamento do estresse, lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse e ele deve ser diminuído para que a perda de peso seja efetiva. Recomenda-se limitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Para homem deve ser de 30 ml por dia e para a mulher deve ser metade dessa dose. E por último, o tabagismo deve ser agressivamente combatido e eliminado, pois eleva muito o risco de doenças cardiovasculares. Espero que esse vídeo tenha servido de alerta para você que está na perimenopausa ou no pós-menopausa e está acima do peso. O ideal que seja feito diagnóstico precoce, então procure um acompanhamento médico. Já comece a implementar as medidas não terapêuticas, né? O tratamento não terapêutico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like aqui embaixo. Se você quiser assistir outros vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal.